Olá pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindo à nossa aula de filosofia, as origens da filosofia, segundo capítulo. Bom, foi enviado um TD para a turma fazer em casa. Então a primeira pergunta é sobre os mitos. O que é um mito? Tão presente na nossa cultura, descendente da cultura europeia, tanto afro, tanto quanto ameríndia. Então, assim, o que é na verdade um mito? Então, assim, são crenças com o intuito de explicar fenômenos naturais e sobrenaturais. Daí cria-se um mito, uma história contada. Muitas vezes o mito pode ser uma história, ficção, mas de passado em geração fica verdade. Muitas vezes uma mentira, dita várias vezes, pode virar uma verdade. Daí vem os chamados fake news, que é uma forma de desvirtuar, desconstruir essa criação mitológica. Bom, a segunda pergunta é muito emblemática. O que quer dizer a palavra filosofia? Philos, com PH, e sofia, né? São palavras gregas. São 4 itens e o primeiro item ele faz uma analogia, dizer que ele busca o pensamento mitológico. Então, longe disso, é ao contrário, ela quer desconstruir, analisar de que fato, quais os pressupostos que criaram esse pensamento. Então ela vai em busca da razão, é um procedimento científico, cirúrgico até. Então, percebe-se que o item C, que ele fala assim, um apaixonado pelo conhecimento produzido a partir da razão básica filosófica da ciência. Então, esse é que é o filósofo, aquele que é um apaixonado pelo conhecimento, a partir da sua razão. E isso é a base para o conhecimento científico, a busca do porquê. Por que acontecem essas doenças? Por que acontecem essas mutações no universo? Então, o que faz o ser humano querer investigar é uma atitude filosófica, porque ele ama conhecer. E, por que não, buscar a verdade, né? Todos buscamos a verdade. Costuma-se dizer que quando o filósofo busca a verdade, ele faz uma outra pergunta. E é nesse processo de perguntar que vai se criando as verdades. Não a verdade engessada, e aí vira mito. Mas uma verdade que é questionada, que sempre é aberta ao novo, ao porvir, ao devir. Na terceira questão, ele pergunta assim, que a filosofia ela se utiliza o diálogo. Então, por que o diálogo pode favorecer o conhecimento de si próprio e do mundo? Então, assim, um dos objetivos principais da filosofia é desenvolver a dialética, que é a arte da discussão, através dessa relação entre o ser e o pensar é que vai decorrer, vai provocar aí a busca do conhecer a si próprio e o mundo, a partir do diálogo intrapessoal, eu conversando comigo mesmo. Daí eu vou buscar formas, encontrar maneiras de perceber, conhecer o mundo numa atitude extrapessoal, interrelacional. Saio de mim para o outro, faço um deslocamento, quer dizer, me coloco na posição do outro, de escutar, de entender o outro. Não é só pensar em mim. Então essa é a dialética na filosofia. A quarta questão fala sobre o nascimento da filosofia. A pergunta é, quando a filosofia saiu dos mitos, vamos imaginar que o mito seja uma semente. Coloque na mente de vocês essa imagem. Um feijão, um grão do feijão, tem 2 cotiledões. Vamos criar como se fosse um mito. Quando a pessoa planta essa semente do feijão, o feijão em si, cru, né, que a gente come depois de cozinhar, depois de uma semana, 15 dias, os 2 cotiledões caem, morrem. Daí nasce a plantinha. Então, como a filosofia vai surgir dos mitos? É esse processo gradual
de graus de evolução ou repentino, como um milagre, uma ruptura. Pá! Filosofia, vai-te! Então, essa é a pergunta. E a resposta é nessa graduação, aos poucos, que a filosofia vai começar a caminhar com seus próprios pés, não a partir dos mitos. Mas é importante que essa passagem para o pensamento racional filosófico, ele se baseou em 4 fatores. Primeiro, a redescoberta da escrita pelos fenícios. Lembrem que a escrita nasceu na Suméria. E os fenícios colocaram uma organização nessa escrita para ser mais difundida ao povo. Ok. Segunda característica que favoreceu o surgimento do pensamento filosófico. A moeda. O surgimento da moeda, que foi no século VII a.C. Nota-se que os pré-socráticos foi no século VI. Quinto foi Sócrates, né, com a democracia grega. E, bom, essa moeda ele favoreceu a democratização de valores. Interessante que esses valores materiais, econômicos, sobrepunham aos símbolos sagrados. Então percebe-se que já vai havendo distanciamento. Primeiro, o povo vai ter de posse da escrita, porque era só os escribas dos reis. O povo vai começar. A escrita começou a ser popularizada com os fenícios, né, que trabalhavam dos navios, então eles difundiu a sua cultura. E o terceiro, vamos colocar assim, as leis gregas de Solon, né, de Péricles, a democracia, e a questão do que essas leis vai provocar o cidadão da polis. Qual é a sua função do cidadão? Olha só, questionar nas ágoras, arbitrar, dialogar, aquilo que Sócrates fazia. Mas o momento da filosofia é quebrar a ideia dos mitos. Porque o mito é uma atitude passiva. Você escuta, a origem da vida e da morte é assim? É, pronto. Já a filosofia não, ela vai questionar, levar questões, reflexões a partir dessa história. Qual o sentido dessa história? De fato existiu os deuses? Então, os filósofos, inclusive Sócrates, foi morto por conta disso. E a consolidação da democracia, que foi um marco divisório para que, no caso, os sofistas criaram para que a democracia fosse assim uma consolidação do pensamento autônomo do ser humano.